prosseguir nossa exposição no Provérbios, texto de Provérbios, né? Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 2. Muito bom. O livro de Provérbios é um livro que eu particularmente acho excepcional. Muitas lições para nossas vidas, né? Traz muita coisa boa. Provérbios, capítulo 2. Hoje nós estaremos meditando, irmãos, a partir do versículo 9. Muito bom o livro de Provérbios, capítulo 2, do 9 até o 22. E diz assim o texto da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Então dirás justiça, juízo e equidade. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o caminho e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Amém? Amém. Trecho da palavra de Deus, e minha oração é que ele ilumine nossa mente para a gente aprender nessa noite. O livro de Provérbios aqui, irmãos, de modo geral, como eu já venho dizendo, né? Porque o livro de Provérbios é um compêndio de sabedoria. Se nós queremos alcançar sabedoria, meditar de uma forma profunda nesse tema, o livro é Provérbios. Se você quer aprender sobre sabedoria, se você quer aprender sobre esse tema, Provérbios é o livro. E falar de sabedoria é um problema hoje, porque tem muita gente que pensa que é só ter a Bíblia. E não é só ter a Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia que decorada na mente, tem vários endereços de textos bíblicos decorados na cabeça, mas não tem sabedoria. Então não é só ter a Bíblia, não é só ler a Bíblia, mas é necessário ter sabedoria. E se não tiver essa sabedoria, a nossa leitura, se não tiver sabedoria, o nosso esforço, a nossa dedicação em relação à Escritura vai ser em vão. O Hernandes Dias Lopes, né, vai dizer que estudar o livro de Provérbios é matricular-se na escola superior de sabedoria. Então você vê o quanto isso é bom, porque, irmãos, existem pessoas que são cultas, que são eloquentes, que têm uma inteligência absurda, mas pelo fato de não ter sabedoria, são considerados como verdadeiros tolos. E a proposta aqui do livro de Provérbios é que nós não venhamos ser tolos, mas que a cada dia nós venhamos alcançar a sabedoria. E eu quero que você acompanhe comigo o versículo 9. Olha o que diz. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Diante desse texto aqui, ele salta aos nossos olhos várias palavras. E, irmãos, o versículo 9 ele começa dizendo então. E é como se essa palavrinha nos levasse a recapitular aquilo que a gente viu no restante do capítulo. Ou seja, é como se fosse assim, depois de considerar o fato de aceitar a palavra de Deus, que foi aquilo que a gente viu na semana passada, inclinar o nosso coração para o entendimento, então entenderás é o que o versículo 9 diz, e a primeira coisa que nós entenderemos depois de ter inclinado o nosso coração para o entendimento e ter aceitado as palavras de Deus de forma prática é a justiça. E falar de justiça, irmãos, é algo que eu acredito que a justiça é uma das palavras mais mal interpretadas nos dias que nós vivemos, a nossa geração não entende o que é justiça, porque a justiça humana, ora, o cristão que às vezes pensa, né, em declarar sua justiça ou em exercer justiça, ele usa até a pessoa de Deus. O cristão que não entendeu justiça, ele ora para o pior do seu inimigo. Ele ora para Deus matar o inimigo. E o Evangelho promove outra coisa. O que o Evangelho diz? O Evangelho manda amar até os inimigos. Isso não está relacionado à justiça, porque onde a justiça se revela? Essa seria uma pergunta. Onde é, irmãos, que a justiça se revela? E a própria Bíblia interpreta a si mesmo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos usar a Bíblia para entender o que é justiça. Romanos capítulo 1 e versículo 17. Onde a justiça se revela? Está escrito, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Romanos capítulo 1 e versículo 17. Está aí. A justiça, irmãos, é revelada no Evangelho. Se você quer entender a justiça, é o Evangelho. O Evangelho é que pode trazer a nossa compreensão, o nosso entendimento em relação à justiça. Justiça, irmãos, não está relacionada à carnalidade. Justiça não está relacionada à vingança, mas justiça está relacionada ao Evangelho e à fé. Baseado no entendimento de Deus, olhar a justiça como Deus olha, é necessário duas coisas. Em primeiro lugar, o Evangelho. E segundo, a fé. Se não tiver fé e se não tiver Evangelho, não é justiça. Nós não podemos confundir isso com a força do nosso braço. Não pense que justiça é força do seu braço, porque não é. Justiça baseada em Deus é uma justiça que provém, ou que tem a sua origem no Evangelho de Jesus Cristo. Outro texto, que nos evoca a entender o que é justiça é 1 Pedro capítulo 2 e versículo 4. Porque aqui em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24 nos faz entender que justiça é o contrário de pecado. Justiça é o contraste em relação ao pecado. Olha o que o texto diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então você vê o contraste. Morrer para o pecado, viver para a justiça. Só é possível gozar, desfrutar e praticar da boa justiça que vem de Deus se morrermos para o pecado. Então, esse contraste é a existência. E nós, às vezes, até pecamos em nome da justiça. Às vezes, por nós querer fazer justiça, a gente acaba pecando. Por querer fazer aquilo que é justo, não, mas o certo é esse. Então a gente comete vários outros pecados, para quê? Para que a gente possa alcançar aquela justiça que, entre aspas, entre muitas aspas, supostamente é aquilo que é o certo a se fazer. Mas o texto também, ele continua ainda no versículo 9, ele diz, então entenderás justiça, e depois diz juízo. E qual é a ideia de juízo? Qual é a ideia aqui de juízo, meus queridos irmãos? Juízo, para nós entendermos assim de uma forma prática, poderia nos dar a ideia de bom senso. A ideia de juízo é bom senso, ou poderíamos encarar como prudência. Esses dois, ou bom senso ou prudência, eu acredito que fica bastante próximos de nós. Mas o problema é que a gente não está nem aí para a prudência muitas vezes. Muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes não estão relacionadas, não tem muito a ver com juízo, não tem muito a ver com prudência. E nós vemos aqui que o bom senso é uma necessidade extrema para a vida do cristão. Se faltar, queridos irmãos, bom senso, o resto desanda. E um exemplo disso é que às vezes na mente dos cristãos falta o bom senso de uma forma extraordinária. Estava vendo a história de um jovem que quebrou o braço. Estava com o braço quebrado. E aí ele chegou o dia do batismo, olha só. E a igreja batizava por imersão. Fazia poucos dias que ele tinha quebrado o braço. E agora, o que é que faz? Vai botar o jovem na piscina e vamos batizar ele. O líder lá dele disse, com certeza. Se o gesso, não, mas isso não importa não. Porque a doutrina da igreja diz que tem que ser por imersão. E se ele não se batizar agora, ele vai ter que esperar mais 6 meses para o próximo batismo. E o que foi que fizeram? Batizaram o menino. Molhou o braço, o gesso amoleceu, ficou fedendo. E um transtorno enorme, teve que ir para o hospital. E quando chegou no hospital, o médico perguntou o que foi que aconteceu com o seu braço. Eu não dei toda a recomendação. E ele disse, mas foi o pastor. Foi o pastor que mandou entrar na falta de bom senso. Falta de bom senso é algo incrível. Outro exemplo disso é a mulher conversando. Era um negócio hilário. Estava o pastor, uma mulher que estava se aconselhando com o pastor e o menino. E o menino estava com sede. Eita, o problema sério. E o menino, daqui a pouco, mãe, eu estou com sede. E ela, o sangue de Cristo tem poder. Deixa eu conversar mais com o pastor, menino. Esse menino é muito atribulado, viu? E conversando com o pastor, e o menino, mãe, eu estou com sede. E foi consumindo o pastor até que ele disse, minha senhora, o sangue de Jesus não vai ter poder nessa hora não.
o único poder que vai ter aqui é dar água. Dê água ao menino. O bom senso, irmãos, o bom senso é algo que deve existir. Porque, irmãos, o bom senso livra a gente de passar por o ridículo. A ridiculagem. No meio gospel, no meio dos cristãos, existe por causa da falta de bom senso. Por causa de juízo nessa palavra. Não existe, irmãos, uma unção verdadeira sem um bom senso. Sem juízo. Tem gente que é todo poderoso, que é todo cheio de unção, que é todo cheio do mistério, todo cheio do poder, mas se não tiver bom senso, irmãos, isso é fogo estranho, porque o poder do Espírito Santo, quando atinge alguém, quando alcança alguém, pode faltar tudo, menos bom senso. A pessoa vai estar, mentalmente falando, equilibrada. A pessoa vai estar, mentalmente ou comportamentalmente falando, vai estar equilibrada, com juízo na mentalidade. Uma mentalidade totalmente cristã, uma mentalidade totalmente bíblica. O que é que significa juízo? Juízo, irmãos, é a ideia também desse aqui, ou pelo menos porque o juízo tem duas formas de juízo, ou melhor dizendo, três. Nós temos o juízo na ideia de bom senso. A Bíblia Sagrada vai ter outro juízo que é em relação ao juízo final ou ao julgamento. Mas nesse sentido, nesse texto que a gente está lendo, o juízo não tem nada a ver com o juízo final, não tem nada a ver ou com o juízo de Deus propriamente dito, mas tem a ver com o nosso próprio juízo, tem a ver com a nossa própria mentalidade. E o juízo, por fim, poderia, os irmãos, nos dar a ideia de analisar, ou juízo pode ser a capacidade de analisar os fatos. E esse é outro problema. Porque tem gente que não tem capacidade de analisar nada. Sabe? Pessoas que têm a mente fechada, que têm a mente quadrada, e que não importa o que você diga. A pessoa vai dizer, não, mas... olha, nem fale comigo. Tudo que você me disser não vai adiantar em nada. Eu já tenho minha opinião. É difícil. É dureza. E você, não, mas explica. Não, mas não importa. A pessoa não tem a capacidade de analisar. E... pessoas que são totalmente radicais do seu modo geral em relação à escritura e alguns posicionamentos bíblicos não, mas posicionamentos extra-bíblicos, está de fato denegrindo, em primeiro lugar, a falta de bom senso e está demonstrando a falta de capacidade para analisar os fatos. Aqui, a sabedoria, você vê Salomão. Quem está escrevendo esse livro aqui é o próprio Salomão. E ele tinha, irmão, sabedoria para dar e vender. Quando chegava qualquer caso para ele, o que era que ele fazia? Tinha a capacidade, através do poder de Deus, de quê? De analisar. E se sair da melhor forma possível. Chegava cada bronca para Salomão e ele olhava para a situação, mas por causa da sabedoria que ele alcançou de Deus, ele tinha bom senso para resolver. E nós, irmãos, precisamos a cada dia de bom senso para resolver as circunstâncias. Aí tem gente que diz, não, irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Tem não, viu? Tem não. Tem muita coisa que a Bíblia não responde. E agora, o que é que a gente faz? Usa o bom senso. Onde a Bíblia se cala, o que é que a igreja deve fazer? Usar o bom senso. Irmãos, o que é que está escrito na Bíblia sobre, sobre cores, por exemplo? Pintamos a igreja de preto. Pode pintar a igreja de preto. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Aí você procura na Bíblia, aí não vê a cor predileta de Deus. Qual é a cor preferida de Deus? Não tem. Aí, agora o que é que vamos fazer? Usar o bom senso. Usar aquilo que está na mentalidade da maioria. Ou uma cor, por exemplo, se pegar muito no pé, uma cor acessível para quê? Para todos os públicos. Que a igreja, por exemplo, é um lugar público. A igreja é um lugar público e que recebe gente de todas as idades. Então, qual é o bom senso da questão? Aí você está vendo? A Bíblia não responde isso, mas aí a gente vai para as polaridades, né? De um lado está aquele grupo que diz, não, mas essa cor é a predileta de Deus. Aí está o outro grupo que diz, não, mas a cor preferida de Deus é preto. Porque aí falta o bom senso. O bom senso, irmãos, quando a Bíblia se cala, é essencial para a vida da igreja. Amém? Outra palavra está escrito aí. Veja no versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Qual é a ideia de equidade? Equidade é a ideia, o que tem a ver a honestidade.
está relacionado a tudo aquilo que é verdadeiro, está relacionado a tudo aquilo que é reto, a tudo aquilo que de fato é procedente, que é cristalino. Então, irmãos, tanto a justiça, o juízo e a equidade farão parte do nosso viver quando a gente entender que devemos fazer o quê? Buscar a sabedoria de Deus, devemos aceitar as palavras de Deus no nosso coração, os mandamentos de Deus de forma prática. Quando isso acontecer, aí nós teremos um cristão honesto. Aí nós teremos um cristão que usa o bom senso. E nós teremos um cristão justo. Mas enquanto isso não acontecer, não teremos esse cristão. E por fim, o versículo 9 diz: todas as boas veredas. Boas veredas, irmãos, está relacionada a bons, poderia dizer, bons caminhos. Que eu posso usar esse termo. E nós, como cristãos, como portadores da Bíblia Sagrada, a gente, irmãos, todos os dias devemos buscar as boas veredas. Tem gente, irmãos, que apesar de ser um portador do Evangelho, um portador da Escritura, cumpre até a Bíblia. Mas pelo fato dele cumprir a Bíblia, ele acaba pecando. Como é que pode existir isso? Como é que pode, por fazer o que a Bíblia diz que é para fazer, o cara comete pecado? Se ele não fizesse o que está escrito aqui, ele não pecaria. Como é isso então? Vou explicar através de um exemplo. Tem um irmão, quando eu estava no seminário ainda, eu vinha uma certa vez no carro, estava eu, o pastor, que estava dirigindo o carro, e outro irmão atrás. E aí surgiu uma discussão sobre o divórcio. Eu digo, eita, assunto bom, hein? Agora, a gente estava saindo, né, do seminário ainda, ele estava dobrando a rua ali para vir para cá, para Santa Cruz. E aí começou o debate. E um se posicionou, o outro se posicionou, e quando eu ia me posicionar, eles disseram que era para eu ficar calado. Aí eu digo, pois eu vou ficar calado, só ouvindo vocês. E aí ficou o debate, e cada um com seu posicionamento, e tom no argumento, foi, até quando a gente vinha chegando mais ou menos na metade do caminho, já estava um com raiva do outro. Mas cada um estava biblicamente falando correto. Não, porque a Bíblia diz tal coisa. E o outro, não, mas a Bíblia também diz. E eram os dois usando a Bíblia e um se martirizando com o outro, um brigando com o outro. Até quando chegou no final da história, o pastor era o dono do carro. Aí ele pegou e disse, olha, aqui dentro do meu carro eu digo o que eu quiser. Aí o outro disse, a partir de hoje eu não vou mais com o senhor para o seminário, não. Era uma briga santa. Uma briga santa. E todos os dois usando o conteúdo bíblico. Aí você vê, cada um defendendo a Bíblia, supostamente cumprindo, sendo correto. Não, eu sou bíblico, eu sou teologicamente bíblico porque eu estou defendendo esse posicionamento. Mas estava ferindo um monte de outro princípio, como por exemplo, de respeitar, o de amar o diferente. É necessário, irmãos, o bom senso, é necessário a equidade para a gente andar nas boas veredas. E cuidado com as extremidades, né? Porque tem gente que prefere dizer, é sim ou não. Esse sim, o crente tem que dizer sim ou não. Isso é tão mal interpretado. Isso é tão usado fora de contexto. Às vezes, nós, por estar descontextualizado do fato, dizemos, é sim ou não. E por causa desse sim ou não, a gente acaba ferindo muita gente e às vezes até matando. Diz, não. Um exemplo bem básico. O quê? Fulano está desviado, então tem que disciplinar ele mesmo. Não como é a história, quem falou isso, então eu vou lá agora dizer porque o cristão é assim. Mas será que o fulano disse mesmo? Será que o outro fulano se desviou mesmo? Será que a gente está descontextualizado? As boas veredas, irmãos, que nós devemos andar, deve ser com justiça, com bom senso, né, que é o juízo, e com equidade, com honestidade. Nós devemos, irmãos, apenas nos posicionar quando a gente estiver a par de toda a situação. É isso que Deus espera de nós. Versículo 10. Vamos ler. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Ou seja, depois, irmãos, de considerar o fato de aceitar as palavras de Deus, de inclinar o nosso coração ao entendimento e entender justiça, juízo e equidade, aí surge agora uma promessa. E qual é a promessa do versículo 10? Porquanto a sabedoria entrará no teu
coração. Nosso coração, irmãos, precisa ser morada da sabedoria. O nosso coração precisa e tem que ser morada da sabedoria. Se o nosso coração, irmãos, não for morada da sabedoria, algumas coisas vão nos acontecer. Em primeiro lugar, se o nosso coração não é morada da sabedoria, o nosso coração é morada da ignorância. Sabe? Porque existe uma diferença entre ignorância e ignorância. Por exemplo, eu sou ignorante em relação ao quê? A medicina, por exemplo. Eu sou um ignorante em relação à medicina. Por quê? Porque eu não estudei medicina, porque eu não me profissionalizei em relação à medicina. Mas já existem outras pessoas, por exemplo, que estudaram medicina e são ignorantes em relação àquilo mesmo que eles estudaram. Por quê? Por simples opção. Sabe? Que tem gente que não sabe o que deveria saber porque não quer saber. Isso é um problema absurdo. E assim está, às vezes, o povo de Deus ignorante em relação àquilo que devia saber, simplesmente porque não quer saber. Esse é uma ignorância maligna. Mas existe um outro grupo, né, que é o grupo da incompreensão. O nosso coração não deve ser, irmãos, um acervo de incompreensão. Devemos, irmãos, ser compreensivos. Porque imagine só, se Jesus não fosse compreensivo. Você já imaginou se Jesus não fosse compreensivo? Quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva, imagina se Jesus não fosse compreensivo com nós nesses momentos. Misericórdia, já tinha morrido todo mundo, já estava todo mundo condenado. Mas da mesma forma que ele é compreensivo, ele espera que nós sejamos compreensivos. E existe o terceiro grupo, que é o grupo da tolice. O nosso coração, irmãos, no contexto aqui de Provérbios, não pode ser um acúmulo de tolice. Nós, irmãos, devemos ter o nosso coração como uma profunda morada de sabedoria. Que a sabedoria, irmãos, alcance morada e faça morada no nosso coração. Através de quê? Do conhecimento que será agradável à nossa alma. Vamos seguir versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Salomão, irmãos, ao se entronizar como rei, quando Salomão foi entronizado como rei de Israel, ele não pediu riqueza nem poder. A única coisa que ele pediu foi o quê? Sabedoria. E pelo fato dele alcançar a sabedoria, todas as outras coisas vieram consequentemente. E a gente, irmãos, às vezes a gente está correndo tanto, às vezes a gente corre tanto por coisas, irmãos, por ouro e prata. E às vezes podemos até conseguir, mas de repente, por falta de sabedoria, a gente perde tudo. Então, irmãos, antes ou em primeiro lugar, ao invés de correr atrás de todas essas coisas que existem no mundo, deveríamos correr em primeiro lugar, irmãos, a sabedoria. E se a gente alcançar essa sabedoria de Deus, o gozo e a paz que vem de Deus e o conhecimento prático de Deus fará com que a gente, irmãos, desfrute aqui de uma vida com qualidade. Amém. Pergunto, sua vida tem qualidade ou você vive uma vida sem qualidade? Se você vive uma vida sem qualidade, é porque a sua vida está sem sabedoria. Só existe, irmãos, vida com qualidade, uma vida boa, agradável, que você se acorda na segunda-feira de manhã feliz. Se você está vivendo com sabedoria. Se você está vivendo o propósito de Deus. Nós vamos continuar, do versículo 11 até o 15. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Versículo 15. Seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Aqui, o versículo 11 traz uma palavra que eu expliquei o seu significado no primeiro sermão. Traz uma palavra aqui que eu expliquei no primeiro sermão, que é, versículo 11, bom siso. Qual é a ideia de bom siso? O que é que significa bom siso? Bom siso, mais uma vez, é uma palavra sinônima, que pode nos trazer a ideia, mais uma vez, de juízo ou uma expressão de bom senso.
né? É uma boa, mais uma vez, uma boa capacidade de analisar. Aí Salomão está dizendo aqui, o bom siso, o bom juízo, a boa capacidade de analisar os fatos te guardará e a inteligência te conservará. É isso que está dizendo aqui, né? Só o bom senso, irmão, só o bom siso, com a inteligência que vem de Deus, nos guardará de escolhas erradas. Aí eu pergunto a você, qual foi a sua última escolha errada? Você lembra? A última vez que você escolheu errado? Porque tem erros, irmãos, que são fatais. Tem escolhas que são terríveis. Você escolhe e às vezes dá tempo de voltar atrás. Mas na maioria das vezes, nas coisas mais sérias da nossa vida, não dá tempo mais de voltar atrás não. Você lembra qual foi a sua última escolha errada? E irmãos, escolher errado tem um bocado de fator. Tem um bocado de motivo para o fato da gente escolher errado. E o texto mesmo aqui é claro. Versículo 12, veja. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Ou seja, andar, irmãos, com gente que vive na escuridão é embrenhar-se em trevas. Nós somos mal por natureza. Olha, nós como cristãos já somos mal por natureza. Imagina se ajuntando com quem não presta. Aí a gente vai completar. Aí a gente vai ficar um cristão perverso completo. Porque maldade e perversidade é tipo o Covid-19. Pega, viu? Pega. Maldade. Então, enquanto faça o teste, você sabe disso. Sabe muito disso. O ditado popular... Me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Não, aí já vem, né, a opressão, a represália. Não, mas a gente só faz aquilo que a gente quer. Ninguém influencia ninguém. Vai nessa. Salmo diz. Isso, exatamente. O Davi, ele no Salmo 1, ele abre o Salmo dizendo isso. Então, irmãos, pega. Perversidade pega. Então, cuidado. Se você conhece pessoas perversas, é aquela coisa. Identificar uma pessoa perversa. Nas atitudes e, em primeiro lugar, quando essa pessoa se aproxima de você e depois da visita dessa pessoa, você fica assim, triste. Sabe? Aquelas visitas de aquele fulano, aquela fulana que a gente recebe, e quando esse indivíduo vai-se embora, a pessoa fica desmotivada, para baixo, diga agora vai se acabar tudo. De vez em quando chegam umas visitas dessa por aí, na nossa casa, que a gente estava até animado, que a gente até acordou dizendo, hoje vai. Aí de repente, a gente recebe essas pessoas perversas, que estão de mal com Deus, com o próximo e consigo mesmo, e a perversidade, ele meio que despeja todo o veneno, destila o veneno. Aí vai-se embora, novo no plástico, e a gente fica lá. Morrendo. Maldade e perversidade pega. Então, o conselho bíblico aqui é que o bom siso, o discernimento, a inteligência te guardará e te conservará. A gente, irmão, se a gente quiser viver uma vida aqui de qualidade, em primeiro lugar a gente tem que se afastar das más conversações. A gente tem que se afastar do mal. A gente tem que se afastar até da aparência do mal. Então não deixe o mal entrar muito na sua casa não, viu? Não deixe a maldade, os perversos se aproximar muito de você não, porque você pode ser infectado. E aqui, como não falar, né, irmãos, do caminho largo e espaçoso, quando Jesus aprofunda lá na frente, né, lá nos evangelhos, como é o caminho largo? Porque todo mundo fala o caminho largo, o caminho estreito, o caminho largo, mas como funciona o caminho largo? E eu acredito, a melhor definição que eu achei é que no caminho largo, cada um faz o que quer. Cheguei a oportunidade. No caminho largo, olha, cada um que faça o que der na telha. Não tem uma palavra chamada proibição. E a única coisa que é proibido é proibir. O único proibido aqui é proibir. Tá tudo liberado. Faça o que você quiser. Esse é o caminho largo. Se para chegar nos seus objetivos precisar em pisar em alguém,
pise. Se precisar trapacear, trapace. Se precisar cometer crime, cometa, mas alcance os seus objetivos. Esse é o caminho largo. Nessa vida, irmãos, Deus coloca... Eu me lembro disso, eu falando desse texto, me vem à memória agora. Quando eu vou para a Caixa Econômica, é um caos. Eu acho que eu tenho um problema psicológico, eu não sei. Porque toda vez que eu vou para a Caixa Econômica, eu tendo a entrar numa rua errada. Toda vez eu ainda faço a volta. Aí quando eu vejo a placa, Porque fazer a curva onde eu estou falando, lá na Caixa Econômica, na Rua Grande, me proporcionaria a felicidade da minha vida. Eu não teria que dar aquele arrodeio bem grande para fazer o retorno. Aí eu vejo a rua, não vejo o carro ninguém. Toda vez quando eu vou, puxa, de novo, mais uma vez. A placa é o que me salva. E irmãos, nesse mundo da perversidade, nessa vida, Deus, nosso Deus, coloca placas de sinalização. Toda vez Deus coloca. Deus não deixa os seus filhos passar desapercebidos. Toda vez Ele avisa. Através de quê? Do bom senso. Através de quê? Da inteligência e através da sabedoria. Bom senso, inteligência e sabedoria são placas de sinalização para a gente, irmãos, não cair no mundo da perversidade. O próprio Deus deixou bem claro a Adão e a Eva as sinalizações, os padrões. Disse a eles onde eles poderiam entrar, onde eles não poderiam entrar, com quem eles poderiam falar e com quem eles não poderiam falar. E o que foi que aconteceu? Eva ficou de papo com a serpente. Ficou de conversinha com a serpente. E vendo o que deu. E às vezes, irmãos, por falta de bom siso, por falta de bom senso, a gente está de papo com a serpente. Nem aí. Aí quando acontecer, quando a gente cair, talvez seja tarde. Então, diante disso, o que eu devo fazer? Devo andar com quem, pelo amor de Deus? Devemos andar com gente que nos inspire a andar com Deus. Foi um dos exemplos que mais me ajudou quando eu me converti. Eu fui para um culto, aí me disseram que eu tinha que andar com árvore que tem sombra. Eu fiquei andar com árvore que tem sombra, não entendi a mensagem não. Até que eu fui perguntar a explicação e me disseram, não, você tem que andar com pessoas experientes. Você tem que andar com pessoas que gostam de Deus. Você tem que andar com pessoas que andam com Deus. E isso me ajudou esses dias. Porque no tempo eu não obedeci. Aí procurei quem? Procurei a galera. Procurei o fundão. O povo que sentava lá atrás na igreja. Não, com vocês aí atrás. Não confunda não, mas lá era assim. E o pessoal do fundão, eu procurei o povão lá. A galera da atividade. E quebrei tanta cara, fiz tanta desordem, fiz tanta besteira, porque a gente, irmãos, querendo ou não, é influenciado com as pessoas que estão à nossa volta. Foi ou não foi? A gente, por exemplo, de pegar os tiques do povo. Se uma pessoa conviveu alguns dias comigo e ficar repetindo a mesma palavra, ou o mesmo ditado, daqui a pouco eu estou dizendo a mesma coisa. A gente pega a mania um do outro. A gente pega isso, isso é algo notório, irmãos. Então, nós devemos andar com gente que inspire a andar com Deus e que nos ajude, nos inspire a viver para a glória de Deus. Se as suas visitas, se as suas amizades só faz você desacreditar da igreja, desacreditar do povo de Deus e achar que não tem mais nada de futuro em Deus e na igreja, é um perverso. Se afaste. Se afaste porque você pode se prejudicar. Versículo 16 e 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. E aqui, irmãos, a gente entra num tema delicado, que é em relação à infidelidade conjugal. E falar sobre infidelidade conjugal é dizer que a infidelidade conjugal é uma triste marca da nossa geração. Dentro e fora da igreja. Fidelidade conjugal parece que às vezes está até empatado. Dentro da igreja e fora. Ninguém sabe quem é que trai mais. Ninguém sabe onde tem mais infidelidade.
Isso é uma marca, irmãos, perversa. Isso é uma marca maligna da nossa geração do século 21, dos dias atuais que nós vemos. O homem, irmãos, e a mulher que tem sabedoria não correrá atrás de aventuras sexuais, não correrá atrás daquilo que é leviano, daquilo que é apenas imaginatório, daquilo que não é real. O que o próprio Salomão aqui está nos instruindo, está instruindo não só o homem, mas a mulher também, o povo de Deus. É que a verdadeira felicidade não está na cama do adúltero, mas na pureza e na santidade. A infidelidade, irmãos, não pode trazer até um prazer momentâneo, mas o final disso é caminhos tortuosos, é caminho de morte. A mulher e o homem adúltero, ou aquele que adultera, está perdendo o seu tempo, está denegrindo. Isso é um pecado contra o seu próprio corpo. A mulher adúltera não é uma fonte de prazer, o adultério não é um reservatório de prazer, como muitos vendem essa ideia, mas é uma cova para a morte. Isso é o que a Escritura deixa bem claro. Adultério, irmãos, é dar as costas não apenas para o cônjuge, mas também para o próprio Deus. É quebrar a aliança do cônjuge com o cônjuge e também com Deus. Isso é maligno. Não podemos, irmãos, impedir que um passarinho sobrevoe sobre nossa cabeça. Isso a gente não pode, não. Porque a gente está andando na rua, passa um passarinho. Mas sabe o que a gente pode impedir? É que esse mesmo passarinho que passa por cima da nossa cabeça, pouse na nossa cabeça, faça um ninho e ainda procrie. Isso sim a gente pode impedir. Ser tentado, passar na rua, achar uma mulher bonita, achar um homem bonito, isso não tem mal em si só. Mas o mal, irmãos, é a gente levar na nossa mente aquela mulher que a gente achou bonita, ou aquele homem que a gente achou bonito para nossa casa, e ser uma infidelidade mental. A gente ser, de fato, um bacanal, mentalmente falando. Isso é o que não pode. Nós, irmãos, podemos espantar os passarinhos, os maus pensamentos, os dardos malignos que vêm sobrevoando sobre a nossa cabeça. E isso o Evangelho promete. Poder contra o pecado. Poder para lutar contra o pecado. Portanto, o caminho da felicidade não é abandonar o casamento para buscar novas aventuras. Não é isso. O caminho da felicidade não é esse. Nem mesmo, irmãos, para atrair ou para realizar outros sonhos. Não, eu vou deixar minha esposa e depois de eu deixar minha esposa eu vou arrumar outra. E isso está em moda agora, né? Arrumar uma mais nova. E vai, arruma uma mais nova, e a mais nova bota lá o remédio, o cara morre e ela fica com a herança. Não existe isso, irmão. A fidelidade é algo que está alertado de Gênesis a Apocalipse. Deus insiste em nos fazer, em nos lembrar de ser, irmãos, pessoas fiéis. Olha o que o versículo está dizendo, 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira. E a estrangeira aqui era a ideia justamente daquela que não fazia parte do povo de Deus, daquela que não fazia parte do plano de Deus. E é exatamente isso. Você vê os homens que se prejudicaram, que é uma marca terrível na história. Você vê, por exemplo, Davi. Davi estava no lugar errado e na hora errada. Ele estava dormindo, quando Davi se acordou, foi para o seu foi a passear. Davi deveria estar na guerra. Davi deveria estar guerreando. E nas suas andanças, ele chegou no lugar errado, na hora errada, não deveria estar ali. Viu Betseba desnuda e a convidou ela para o seu leito, convidou ela para cometer infidelidade. E outra coisa, você pensa que Davi mandou os soldados para pregar a Betseba lá na tora? Não foi assim não. Ela escolheu, ela tinha a opção de ir ou não ir. A gente, não, mas Davi, mas Betseba também. Ela poderia ter negado, mas ela foi. Nós podemos, irmãos, negar os convites e Deus nos dá respaldo. Deus nos dá força suficiente para a gente negar, para a gente resistir ao maligno. Amém? Amém. Versículo 18 e 19. Porque a sua casa se inclina para a morte,
e as suas veredas para o reino das sombras da morte. 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O caminho, irmãos, do adultério é só desmanteiro. É que nem diz aí nos vídeos, né? É só bagaceira. Isso é algo notório. Envolver-se, irmãos, com adultério é enrolar uma corda no próprio pescoço. Envolver-se, irmãos, com adultério é isso. E o adultério, irmãos, ou a gente poderia até dizer, é lambuzar, ou aquela pessoa que se lambuza no pecado do adultério, é entregar a sua própria família à desgraça. Porque, imagine só, digamos que a sua família tem os personagens, pai e mãe. Então, digamos que o pai e a mãe, eles formam o teto da proteção do lar, dos filhos. Então, o adultério, ele faz com que esse teto, essa proteção se desmanche, se acabe. E você vê isso na família de Davi. Depois que Davi cometeu o adultério, veja o problema que ficou na casa dele. Aí um irmão estuprou a própria irmã, aí depois o outro irmão matou esse irmão porque ele estuprou a outra irmã. Aí o filho pega e se deita, comete adultério com a esposa do próprio pai. Tudo isso por quê? Porque foi desmanchado. Tudo isso através de que? Do adultério. Afastemo-nos, irmãos, os nossos pés do caminho do adultério. Escolha viver, escolha a vida. Não escolha esse caminho de morte, escolha a vida e viva feliz com a mulher ou com o homem da sua mocidade. Não entre nessa, porque, irmãos, nós podemos sim passar por isso, passar por essa vida. Sendo fiéis a Deus, a gente pode. A gente vai cair em algumas áreas, cairemos, mas Deus, irmãos, é aquele que vai nos fortalecer. Deus é aquele que vai nos ajudar a prosseguir até o final. É aquela coisa, não seremos perfeitos, mas morreremos tentando. A ideia não é de você ser um perfeito. A ideia é de você encostar a sua cabeça e dizer, Deus, hoje eu falhei. Deus, hoje eu pequei. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. O que eu podia lutar, eu lutei. Versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Esse versículo 20, irmãos, isso me traz à memória o seguinte tema. Porque existe um caminho largo e espaçoso, certo? Isso é algo notório. Que leva, né, à morte. Isso é algo que a gente aprende desde o discipulado. E existe também um caminho estreito que conduz à vida, que conduz à salvação. Mas nós não podemos confundir o caminho estreito com a chatice religiosa. O caminho estreito que Jesus falou também é um texto muito mal interpretado. Não tem nada a ver com chatice religiosa. Tem muita gente que está confundindo isso. Tem muita gente que diz, não, andar para a interpretação da cabeça de muitos crentes da nossa nação brasileira, é não rir mais. Andar no caminho estreito é ser uma pessoa amarga, é ser uma pessoa triste, é ser uma pessoa insuportável. Não tem nada a ver isso, irmãos. Andar no caminho estreito não tem a ver com assistir um bom filme. Se o filme é bom, se o filme traz edificação para você, se o filme traz lição para você, assista um bom filme. Isso não tem nada a ver com andar no caminho estreito. A sabedoria, irmãos, nos toma pela mão e nos faz caminhar com pessoas de bem. É o que o versículo está dizendo, versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. É necessário, irmãos, a gente encontrar companhias do bem. É necessário, irmãos, a gente encontrar pessoas que nos levem para o bem, que nos levem a cometer o bem, a fazer o bem. As placas, irmãos, como eu falei anteriormente, que estão ao longo dessas veredas, que estão nessa vida para sinalizar para nós, exigem de seus caminhantes. Se nós queremos, irmãos, trilhar nesse caminho com pessoas do bem para chegar à plena vontade de Deus, essas placas, a sabedoria, a inteligência, irmãos, exige de nós um fato que é arrependimento e renúncia. Andar no caminho estreito tem a ver com arrependimento e renúncia. Teremos que renunciar, teremos que nos arrepender, se possível, todos os dias
daquilo que cometemos de mal. Mas, irmãos, sozinho a gente não vai conseguir. É por isso que existe a igreja. Na igreja existem pessoas do bem e existem pessoas do outro lado lá. Mas, irmão, devemos procurar ser pessoas do bem. Porque lutar ou viver nessa terra aqui sozinho dá um trabalho complicado, a gente não consegue. E por isso, irmãos, Deus estabeleceu a igreja, esse alicerce, esse corpo vivo, esse organismo vivo, que as trevas e que o inferno, as portas do inferno, não poderão prevalecer. Isso é o que Deus instituiu aqui nessa terra, versículo 21 e 22, e aqui encerramos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. 22. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Palavra difícil. Mas é isso, você vê aqui, 21 e 22, um contraste enorme. Você vê que aqueles que abraçarem a retidão, aqueles que abraçarem tudo aquilo que é íntegro, aqueles que abraçarem a sabedoria, herdarão a terra, herdarão o reino dos céus, herdarão, irmãos, o descanso eterno. Porém, aqueles que são perversos serão eliminados, serão extirpados dessa terra. Não, e a Bíblia, irmãos, está cheia de promessa para o ímpio também. O ímpio também vai receber um bocado de coisa. Uma promessa bem básica, né, que está lá no Salmo 1, é que ele não permanecerá aonde? Na congregação dos justos. O ímpio não vai permanecer, uma promessa para ele. Nem prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos e nem no juízo final. Porque foram pessoas que deram as costas para Deus. São pessoas infiéis a Deus. E somente, irmãos, o arrependimento poderá curar essas pessoas. O único antídoto é a cura que vem, ou que procede através do arrependimento. Somente, irmãos, aqueles que negam a si mesmo e tomam a sua cruz, andam pelo caminho estreito. Entrarão no gozo eterno e desfrutarão de alegrias, irmãos, indivisíveis. Todos aqueles que fizeram uma decisão, e essa decisão é de servir a Deus, essa decisão é de amar a Deus. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar que você vai passar toda a sua eternidade, um tempo, um momento ou um estado, uma qualidade de vida que não tem mais fim. Algo eterno nos braços do Pai, em um gozo e uma alegria profunda. Você consegue imaginar isso? Aparentemente, irmãos, o caminho estreito não tem nada de bom a oferecer, mas tem sim. Vale a pena, irmãos, a gente lutar aqui nessa terra. Vale a pena a gente ser obedientes a Deus, mesmo que as pessoas, que os nossos familiares não nos compreendam, não nos entendam e até digam que a gente é besta, mas tu é muito besta. Mas vale a pena, irmãos, vale a pena, porque existe uma promessa. E qual é a promessa? Que nós, irmãos, no grande dia, não seremos eliminados. No grande dia nós seremos amados, seremos abraçados para todo sempre. Então, durma hoje confiante nessas promessas aqui, que se nós alcançarmos o bom siso, o juízo, o bom entendimento, o bom senso, a gente vai conseguir, irmãos, gozar e desfrutar da eternidade com Deus. Então, irmãos, por fim, não deixe de viver com bom senso. Tente usar todos os dias. Tem uma decisão para tomar urgente. É agora ou nunca. Deus me dê bom senso. Ore a Deus, peça bom senso. E toma a decisão. Escolha. Nós estamos vivendo dias difíceis. Devemos escolher aquilo que vamos dizer. Devemos escolher aquilo que vamos comentar. Então escolha, faça isso. Peça bom senso a Deus. E você e eu nos livraremos de 80% dos problemas que às vezes nós nos metemos. Se a gente, irmãos, usasse o bom senso, se a gente recorresse a Deus pelo bom senso, 80%, eu poderia dizer até 90% dos problemas que a gente se envolve, não nos envolveríamos. Amém? Que Deus abençoe a vida da igreja. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor da glória. Te agradecemos por esse momento que estamos aqui na tua presença. Quero te pedir, Senhor, que o bom senso possa fazer parte de nós. Livra-nos, ó Deus, a cada dia do adultério,
Conserva-nos, ó Pai querido, cada casal dessa igreja, fiel, inabalável, Senhor, a essa aliança divina, essa aliança espiritual que vem, Senhor, em primeiro lugar da Tua vontade, que vem, Senhor, em primeiro lugar dos Teus planos, pois entendemos, ó Pai, que Tu, ó Deus, instituísse a família e que família é um projeto Teu. Então não deixe, Senhor, que os dardos do maligno, não deixe que as propostas, Senhor, que vem do diabo, possa consumir nenhum de nós. Mas ajuda-nos, ó Pai, o Teu povo, ajuda cada um de nós a resistir. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um ter o bom senso, ter a sabedoria, ter o juízo, ó Deus, ter o bom siso, para se safar das artimanhas do inimigo. Quero te pedir, Senhor, e interceder por cada casal dessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a usar a sabedoria para permanecer, ó Deus, fiéis uns aos outros. Derrama amor, derrama graça, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a permanecer também obedientes à Tua palavra, para que quando chegue o dia do juízo, para que quando chegue o dia do final, nós não venhamos ser eliminados, mas nós venhamos ser amados por Ti. Isso é o que eu te peço, ó Pai, nesse momento. Despeça-nos em paz. Ajuda-nos, ó Deus, a chegar nos nossos lares em segurança. E nos dê, ó Pai querido, uma noite de sono abençoada. E que amanhã, Senhor, seja um dia abençoado. Renova as nossas forças. Que amanhã, Senhor, nos nossos trabalhos, tudo aquilo, Senhor, que talvez deixamos, que deu errado hoje, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que amanhã seja um dia de mudança. Nos dê sabedoria, nos dê bom siso, ó Deus, nos dê bom senso, para amanhã resolver, ó Pai querido, aqueles problemas que estão ao nosso alcance. Ajuda-nos, Senhor, por favor. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.